Sou conhecido como Merlin ou Merlin, e sou um caçador de bruxas. Escrevo esse diário contando todas as minhas experiências matando esses seres enviados pelo grande mal. Ao longo dos anos, eu matei e cacei diversas bruxas, por vingança pela minha falecida mãe, que foi enfeitiçada por alguém terrível e demoníaca, a bruxa da vila onde eu nasci. Mãe, onde você tá? Não! Mãe, não! Pare com isso! Depois daquele momento, eu soube que só uma pessoa poderia fazer aquilo. A bruxa da vila. Uma mulher formosa que se infiltrou na nossa cidade, fingindo ser uma mulher comum e decente, mas que na verdade fazia o mal para todas as outras mulheres da vila, e a minha mãe foi uma das vítimas. Ela se dizia ser amiga e confidente da minha falecida mãe, mas tudo não passava de uma história. Eu treinei e estudei tudo que prejudicasse esses seres demoníacos ao longo da minha vida. E foi aí que entendi que o fogo é a chave para destruir esses seres. Eu não vou deixar mais nenhuma bruxa viva, pelo simples fato de que todas elas só querem uma coisa: a destruição. Então, a história de Silas é verídica. Um homem bruxo. É algo incomum que me despertava curiosidade. É hora de condenar mais um ser da escuridão. Percorri pela floresta dos pesadelos, onde seres desconhecidos vagavam e passeavam por aquelas terras à procura de Silas, o homem que traiu a sua própria família pelo poder maligno. Uma caverna. Um ser obscuro reside nessa caverna e eu preciso ter cuidado e matar seja o que for nesse local, com coragem e perseverança. Você é o ser da escuridão, Silas, o bruxo, condenado ao fogo. Você pagará pelos seus atos nessa noite, maldito monstro. Me ajude. Por favor, me ajude. Ao vê-lo naquela situação, o meu coração para e se confunde. Aqueles olhos esverdeados como rubi, a sua aparência pálida como neve e sua boca ressecada. Ele pede ajuda. Me ajude. Um bruxo. Por favor. O temido bruxo Silas. Eu trouxe um bruxo ao meu lar. Sinto-me culpado e transtornado. Aquele rapaz mexeu com meus olhos e coração. Eu estava enfeitiçado. Sinto que preciso pedir perdão à minha falecida mãe por traí-la dessa forma. A missão da minha vida é matar esses seres demoníacos envolvidos com a bruxaria para acabar com a destruição de pessoas inocentes.
Mas aquele garoto não me deixava continuar de algum jeito. Acordou. Onde eu tô? Quem é você? Me chamou Merlin. Te salvei da floresta. Você ia morrer essa noite. Por quê? Por que você me salvou? Eu não sabia o que responder. Também não entendia direito por que eu salvei ele. Você ia morrer naquela caverna. Seres obscuros rondavam ao nosso redor. Como você conseguiu escapar daquela floresta? Nenhum ser humano em sã consciência consegue sair daquele lugar. Eu apenas consegui sair. Veja, você possui proteção em seu corpo. Do que tá falando? O seu colar é uma obsidiana de proteção. Ele foi feito para proteger do maligno. Não, isso foi um presente de alguém especial. Não tem como isso ser um artefato mágico. Mas é um artefato mágico. Agradeça. Esse colar te salvou da morte durante todo esse tempo. Espera. Como aquilo era possível? Esses anos todos que eu usei esse colar entregue pela minha própria mãe, como um símbolo familiar, é um artefato mágico. O que tudo isso significa? Quem é Silas? Ele estaria falando a verdade? Se o que ele diz é verdade, então não estou sendo enfeitiçado por ele? Não faz sentido. Merlin. Pode entrar por um momento? Você não deve saber o que eu sou. Então, acredito que preciso te contar para te ajudar agora que estou melhor. Sei que é um homem bom por ter me salvo naquela noite. Então eu quero te retribuir de um jeito. Do que está falando? Eu sei quem é você. Você é o bruxo Silas, dos Olhos de Esmeralda. Eu ouvi histórias sobre você pelas vilas. Você matou a sua família. Por favor, não acredite em todas as histórias que você ouve. Elas podem não ser tão verídicas como parecem. O que quer de mim? Me dê a sua mão. Aprendi algo sobre mim nesse tempo. Eu vejo que você carrega dúvidas em seu coração. Acho que você tem algo para descobrir. Eu não quero que o meu filho seja condenado e mal visto se eu for pra forca. Eu preciso fazer isso. Eu vou me sacrificar por ele. Diga a Cassandra que eu sinto muito. Cuidem do meu filho. Não! Mãe! Não! Podem não ser tão verídicas. Não! A minha mãe, ela... Silas me mostrou a verdade. A minha mãe foi uma bruxa. Ela se matou por medo de ser pega algum dia pelos homens. E pra não me deixar como o filho da bruxa na vila.
Alguns meses se passaram e Silas permanecia aqui em segredo. Ele havia me contado sobre sua versão da sua história e em como sua irmã Eva foi injusta e maldosa com ele, e sobre a família dele. Existem várias versões da sua história, versões que eu gostaria de saber qual é a verdadeira. Eu já ouvi muitas versões por aí. O que você tem dúvida? É verdade que você colocou fogo na igreja da vila? Sim, mas não foi algo que eu pude controlar. A raiva e o rancor se enraizaram em mim no momento de dor. Eu não pude fazer nada. Pessoas inocentes morreram? Sim, e eu me condeno por isso. Mas existiam muitas pessoas naquele lugar que realmente mereciam as chamas. E você acha que aquelas pessoas te reconheceriam após todo esse tempo? Eu não sei. Eu voltei pra vila depois de muito tempo. E com qual propósito? Ver as minhas irmãs. Mas a sua irmã, ela está viva? Aquela que você envenenou e a outra que você enforcou? Não, isso é mais outra história inventada. Eu jamais envenenaria ou lançaria algo sobre Marnie. E sobre a Eva, eu realmente a enforquei, mas não a matei. Sobre seu pai, ele realmente morreu na igreja com as chamas? Sim, papai era um homem difícil, mas eu nunca quis matar ele. Ele ainda seria o meu pai, afinal. Foi como se eu fosse tomado pela raiva naquele momento. Eu lembro vagamente sobre isso. Silas, você se considera inocente? Não. Então, eu soube da verdade. Anos se passaram desde toda a famosa história do garoto bruxo. O Silas foi atrás da sua família e viu que a sua irmã Mariane está bem e viva, com filhos e uma família feliz. Já sua irmã Eva se casou com um homem que a amava mais que o mundo. Ela estava contente, é claro. Silas se considerava culpado, mas eu sentia que ele era inocente. É estranho pensar como teria sido se eu matasse Silas naquela noite de neve. E o questionamento sobre o porquê eu não fiz nada foi tão simples. Paixão. Melim? Me desculpa. Vim ver como você está. Acabei percebendo a sua demora. Perdão, é que eu gosto de ficar aqui fora, perto da natureza. Faz eu me sentir bem. Não sente frio? Eu preparei uma chaleira, caso fique mais frio essa noite. Me sinto um pouco mais frio, na verdade. Receio que se eu ficar um pouco mais, posso pegar um resfriado. Fico feliz que posso cuidar de você. Silas e eu tínhamos uma conexão profunda. Ele se sentia protegido ao meu lado e eu me sentia o protegendo do mundo exterior. Os nossos sentimentos foram se aflorando cada vez mais e já não via minha vida sem ele. Você não sente nojo de mim? Nojo de você? Por que eu teria isso sobre você? Nesse tempo, quando estive na vila, antes de me tornar o garoto bruxo Silas, me deitei com alguns homens que me usavam e me maltratavam. Nesse tempo, eu acreditava que não era digno do amor.
Eu era apenas um corpo que era descontado o ódio e o alívio. Silas, você é um homem incrível. Você não sabe como sou sortudo de tê-lo na minha vida. Esses homens não te valorizam do jeito que deveria. Você foi usado, mas nenhum desses homens conheceu você de verdade. Me sinto orgulhoso e privilegiado por conhecê-lo assim. Obrigado. Obrigado por me salvar naquele dia. Eu me sentia fraco, sem esperança. A solidão tomou conta do meu corpo e da minha alma. Eu nunca fui o Silas que todos temiam. As histórias sobre você jamais serão verídicas. Eu nunca vou deixar alguém falar blasfêmia sobre você. Você é a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. Não vou deixar ninguém te ferir. Agora você é meu Silas, um homem que eu amo. Você é a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. Agora você é meu Silas, um homem que eu amo. Tem certeza que é nesse? Sim, eu consigo sentir ela. Silas finalmente tinha descoberto onde sua mãe foi enterrada. O seu corpo queimado estava logo abaixo de nós. Eu conseguia sentir a inquietação de Silas e a tristeza em seu coração. Você acha que ela em algum momento foi feliz naquela vila? Não sei, mas Silas, ela com certeza foi feliz ao te ter. Feliz ao pensar em como você seria e no que você se tornaria. E eu sei que ela tá orgulhosa de você de onde ela estiver. Eu só queria ter a oportunidade de conversar com ela mais uma vez e falar em como eu estou orgulhoso em nascer igual a ela. Eu não sabia como agir nessas horas, mas de uma coisa eu sei. Compartilhávamos a mesma dor. Então o que eu tinha que fazer era apoiá-lo. Eu não posso. Não posso deixar mais nenhum caçador de bruxas vivo. O meu mundo parou. Eu não posso. Não posso deixar mais nenhum caçador de bruxas vivo. Após isso, o que eu mais temia aconteceu. Em uma noite, Silas leu o meu diário, onde eu revelava todos os meus atos e sentimentos, e a verdade apareceu. Ele descobriu algo que eu escondia dele todo esse tempo. Algo que eu não conseguia admitir. Mas, nas minhas mãos, percorreu sangue de bruxas. Eu me recusava a perdê-lo de tal forma. Foi então que eu ocultei a minha verdade nesse tempo. Escondi o que eu carregava em minhas mãos. Silas, não. Por favor. Silas, me perdoa. Silas. Silas, o menino bruxo
bruxo ainda havia sido uma história comentada após esses anos que ele me deixou. Ainda mais que existia boatos sobre a sua aparição em algumas aldeias. Ele virou uma lenda urbana pelas épocas, deixando rastros e ensinamentos pelos ambientes em que percorria. E sobre mim e ele, eu sei que ele não quer mais me ver. Eu sei como ele se sentiu. Para ele, eu era como um cavaleiro que o protegia e um admirador que eu amava e cuidava. Já se passaram muitos anos desde o nosso último encontro, desde que ele fugiu de mim. Ele sente rancor e raiva sobre mim, mas eu nunca vou esquecer da pessoa que me mudou e que me mostrou a verdade sobre a minha vida. E mudou todo o rumo e propósito da minha vida. E o mais importante, eu esperava em todas as noites de neve em minha varanda, com a esperança dele aparecer novamente. Ele foi a pessoa que entrou no meu coração e ninguém conseguiu suprir esse sentimento. Essa não é a história do garoto bruxo, mas sim em como ele entrou e marcou a minha história. Mas eu sabia que em algum momento ele iria aparecer e eu estaria o esperando do mesmo jeito. Bem-vindo de volta.